Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de eletrônica analógica. Espero que estejam todos bem. Nessa aula a gente vai fazer uma breve revisão sobre o tema circuitos elétricos resistivos, que foi um tema já visto no primeiro ano em laboratório de circuitos eletroeletrônicos, mas que a gente precisa que esteja bem claro para que nós possamos dar sequência ao nosso trabalho na disciplina de eletrônica analógica. Então, eu vou começar aqui com vocês relembrando sobre a lei de Ohm. Então, a lei de Ohm é uma lei importantíssima para nós trabalharmos com circuitos resistivos, porque é ela que nos dita a relação entre tensão, corrente e resistência elétrica num elemento resistivo, não é isso? Então, a gente tem aqui um resistor de resistência R. Se nós temos uma corrente elétrica atravessando esse elemento, a gente vai ter uma queda de tensão provocada entre os terminais do elemento, né, o terminal 1 e o terminal 2. Eu vou colocar aqui terminal 1 e terminal 2. E essa tensão entre 1 e 2, né, que é a tensão no resistor, ela é dada pela multiplicação da corrente elétrica pela resistência desse elemento. Então, essa é a lei de Ohm. E aí a gente pode isolar aqui a variável corrente, a variável resistência, a variável tensão, de acordo com o nosso problema, o problema que vai ser analisado, ok? Bom, então sabendo e lembrando dessas grandezas também, que são importantes, são grandezas de interesse, a gente vai partir para o primeiro tipo de associação de resistores que a gente tem. Então, eu vou começar falando aqui sobre as características da associação série entre resistores. Então, o que é uma associação? Né? Uma ligação, uma interconexão entre elementos resistivos. Então, na ligação série, a gente tem aqui um resistor sendo ligado, o começo de um resistor sendo ligado, né, no final do outro. E aí a gente pode ter N resistores aqui ligados em série. Vou colocar um exemplo com apenas 3 resistores para ilustrar e a gente poder lembrar dos métodos aqui de análise, né? Então, a gente tem aqui, eu vou colocar uma fonte de tensão contínua, que foi a fonte com a qual nós fizemos toda a análise de circuito até agora, não é isso? Então, colocar uma fonte VCC qualquer aqui, de V, vou colocar um VT de V total, né? E aí eu vou colocar aqui o resistor 1, então vou colocar R1, em série com R2, em série com R3, ok? Esse é a nossa associação série de resistores. Então, a gente vai lembrar que, para fazer a análise desse circuito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o circuito equivalente, não é isso? Então, para todas as análises que a gente fez agora, até agora, esse que era o procedimento. Então, como que eu vou achar o circuito equivalente? O circuito equivalente é a representação de um circuito qualquer através de um único resistor e uma única fonte de tensão, não é isso? Então, eu vou substituir a minha associação, a minha configuração original, por um resistor que vai me dar que esse circuito ele é equivalente em termos de corrente total, não é isso? Aqui eu consigo encontrar a mesma corrente total que eu teria no circuito original. Então, eu vou substituir por esse circuito mais enxuto aqui. Então, vamos colocar aqui a mesma tensão da fonte, VT, e o meu R equivalente, ok? Ou R total também, isso que pode aparecer como R total. Então, para o circuito série, como que a gente calcula o R equivalente? A gente vai fazer a soma, simplesmente a soma das resistências do circuito. Então, eu vou ter aqui R1 mais R2 mais R3, ok? E aí, para calcular a corrente total do circuito, que é essa corrente que sai da fonte, atravessa o resistor equivalente, isso aqui é um circuito
teórico, ele não existe na prática, é uma representação, é um modelo desse aqui. Então, o que eu quero, na verdade, é calcular essa corrente total original aqui. Então, para calcular a corrente total, eu vou usar a resistência equivalente. Então, a tensão é como se tivesse, na verdade é como não, eu estou aplicando a lei de Ohm a essa resistência. Então, é V sobre R equivalente, ok? E no circuito sério, a gente sabe que a corrente é a mesma para os 3 resistores, ok? O que a gente tem diferente aqui são as tensões. Então, aqui, quando a corrente passa por R1, ela provoca uma queda de tensão, que eu vou chamar de V1, vou colocar de cores diferentes aqui, para a gente destacar. Então, aqui eu tenho uma queda de tensão V1, tem uma queda de tensão V2, né, provocada pela passagem da corrente em R2, e tem uma queda de tensão V3, ok? A gente sabe que no circuito resistivo, série, a tensão total da fonte é igual às quedas, a soma das quedas de tensão nos resistores, né? Então, isso aqui é uma forma de expressar também a lei de Kirchhoff das tensões, né? Lembrando que a soma das tensões na malha, nesse circuito fechado, tem que ser zero. Ou seja, se a gente está considerando a corrente circulando nessa malha, né, a gente tem mais para o menos, como podemos escrever isso também, mais VT, menos V1, menos V2, menos V3, né, aqui é V3, menos V3, é igual a zero, tá? Isso aqui é a lei de Kirchhoff das tensões, a gente vai ver melhor essa lei nessa disciplina também, ok? Mas isso aqui a gente já sabe lá da análise de circuitos que a gente fazia na disciplina de laboratório de circuitos. Tudo bem? O que mais que a gente tem aqui? Para calcular cada uma das quedas de tensão, né, a gente vai usar. Então, por exemplo, quero calcular V1. Então, V1 vai ser R1 vezes I1. Nesse caso, o I1 é a própria corrente total, não é isso? E assim por diante. V2 vai ser R2 vezes a corrente no resistor I2, que aqui também é a própria corrente total. E o V3 é o meu R3 e 3, que também é o R3 vezes I total, ok? E aí, se a gente fizer essa soma aqui e isolar o I total, a gente vai ver que o VT é igual ao IT vezes R equivalente, ok? Que é o que a gente já tinha usado aqui anteriormente, tudo bem? Bom, esse é o circuito série. A gente sabe também que aqui a gente pode calcular a potência dos resistores. Então, a potência ela pode ser dada por P igual a V vezes I. Então, é a V no resistor vezes o I no resistor, ok? Ou pode ser V no resistor ao quadrado sobre a resistência. E pode ser também o resistor, a resistência, né, vezes a corrente nesse resistor ao quadrado. Então, são as maneiras de a gente calcular a potência consumida por cada resistência. E aqui a gente sabe que a potência total fornecida pela fonte tem que ser igual à potência 1 mais a potência 2 mais a potência 3, ok? Esse é o circuito sério. Para o circuito paralelo, a gente vai ter a seguinte condição. Então, vou colocar aqui associação paralelo, né? No circuito paralelo, a gente tem, então, uma fonte de tensão, também VCC, sendo aplicada em N resistores que estão conectados como?
a gente tem a seguinte ligação. Ó, todos os terminais dos N resistores estão ligados entre os terminais da fonte. Então, eles compartilham, eles estão submetidos, vou fazer melhor aqui, estão submetidos à tensão da fonte. É isso que a gente aprendeu, né? Vou arrumar um pouquinho aqui. E aí a gente sabe que nesse caso a tensão dos resistores ela é igual, né? O que vai ser diferente é a corrente em cada resistor. E aí a gente tem as correntes nos ramos, né? Ou a corrente em cada resistência, que vai depender né, obviamente, do valor da resistência em cada ramo. Então a gente vai ter aqui tensão V, vou colocar aqui o V total, vou ter uma resistência R1, uma resistência R2 e vou ter uma resistência R3. A gente tem uma corrente total também aqui, que pode ser calculada com o circuito equivalente, e a gente sabe que essa corrente ela se divide entre os ramos proporcionalmente ao valor de cada resistência, não é isso? E que, diferentemente do circuito sério, aqui a gente tem que a soma das correntes nos ramos é igual à corrente total que vem da fonte, né? Aqui, antes disso, para calcular a corrente total, a gente também vai usar o circuito equivalente, né? Então, a mesma representação aqui anterior, a gente tem um resistor equivalente, né? Então, vou colocar aqui um R equivalente. E como que a gente calcula esse R equivalente no caso da associação paralela? A gente vai fazer a regra. Vamos apagar aqui. A seguinte regra que também a gente já aprendeu, né? Então, o meu objetivo é calcular o I total. A gente vai calcular o mesmo R equivalente, só que nesse caso, o R equivalente ele segue essa expressão. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? E aí a gente pode isolar, tirar o mínimo aqui, isolar o R equivalente para achar o resultado que a gente quer. Com esse resultado, a gente vai fazer também o mesmo que a gente fez para o circuito anterior. O I total vai ser V sobre R equivalente. E aqui nesse caso, a gente tem que a corrente total, ela vai ser a soma das correntes nos ramos, ok? Que é uma forma de expressar a lei de Kirchhoff, das correntes, que também a gente começou a ver no ano passado. A lei de Kirchhoff das correntes fala que é a soma das correntes que entram num nó, lembrando que a gente vai entender, na verdade, que isso aqui significa um nó, a gente vai entender melhor aqui nessa disciplina de eletrônica analógica, que as correntes que entram no nó, a soma delas é igual, tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó, na verdade dá a mesma expressão aqui, né? Então, isso aqui é uma forma de representar o que a gente chama de lei de Kirchhoff das correntes, tá? A gente vai ver isso melhor nesse ano mesmo. Lei de Kirchhoff das correntes. Bom, aqui a mesma coisa, para calcular as correntes, né, em cada ramo, a gente vai usar a lei de Ohm em cada resistor. Lembrando que aqui o V1, tanto o V1 ou VR1, quanto o V2, quanto o V3, eles são a mesma tensão da fonte, né? Olha, se a gente pegar esse ponto 1 aqui, eletricamente ele é o mesmo aqui, ele é o mesmo aqui, ele é o mesmo aqui. Então, se essa fonte aqui tiver 10 volts, por exemplo, todos os terminais 1 aqui de entrada dos resistores estão conectados ao ponto de potencial igual a 10 volts. E todos os pontos finais aqui dos resistores estão conectados ao mesmo
terminal negativo aqui da fonte, que é a nossa referência de potencial, que é o terra, né? A gente pode até colocar aqui o nosso terra também, a gente vai falar melhor do significado desse nó de referência nessa disciplina, tá? Mas a gente já viu um pouco sobre isso aqui. Então, para calcular o I1, a gente tem V sobre R1. Para calcular o I2, que é V1, né, que é igual... Então, vou colocar aqui V1 sobre R1, que é V sobre R1. I2 vai ser V2 sobre R2, que é o próprio V da fonte sobre R2. E o I3 vai ser V3, o V no resistor 3, sobre a resistência, que é igual ao V sobre R3. Ok? Aqui a gente vai ter também para a potência, independente da associação entre os resistores, a gente sempre tem que a potência nos resistores total, potência consumida por eles, né, é a soma das potências individuais dos resistores, ok? E essa potência total consumida, ela é igual à potência fornecida pela fonte, né? Se eles estão consumindo, é porque essa potência está vindo, está sendo entregue pela fonte, tá? Então, isso aqui a gente tem as mesmas expressões também que a gente utilizou para o circuito, para associação série, ok? Então, temos associação série e associação paralelo representadas aqui. Bom, para fazer a revisão do circuito misto e para o cálculo de tensões e correntes no circuito misto, eu vou deixar 2 vídeos que a gente viu ano passado, e aí quem quiser, quem achar necessário, pode recorrer a eles para poder revisar esse tema, ok? Vou deixar também alguns exercícios para vocês lembrarem, que eu sei que a gente esquece muito rápido também, ok? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.